Então, esse material que começamos agora, ele já está carinhosamente disponibilizado para vocês lá no Siga A. Então, ele basicamente, tudo que eu estou fazendo aqui de estatística é um resumão do Triola, né? Que vocês também têm o livro do Triola lá na minha página para baixar. Inclusive aqui eu selecionei um trecho aqui que depois eu vou ler com vocês. Não está tão legível assim, né? Porque foi escaneado, mas vocês têm os olhos bons ainda, então vocês conseguem ler. Bom, então tem aqui, né? Estimativas e tamanhos de amostras, né? Então o que é essa estimativa? Então, por exemplo, né? Você tem lá a Universidade Federal de Sergipe. Suponha que a população de alunos seja de 25 mil alunos. Não seja lá, 25 mil alunos. Acho que não chega a isso. Mas você tem lá 25 mil alunos da Universidade Federal de Sergipe. Você deseja obter uma estimativa do peso médio desses alunos. Então, você quer uma estimativa da média populacional da variável peso. Então, você pode tirar várias amostras em vários setores. Então, você vai lá com a balança e pega amostras de, digamos, 30 alunos. Você pega lá várias amostras de 30 alunos, aí você vai ter as médias de cada amostra. A média dessas médias amostrais tende para a média populacional. Então, essa média das médias amostrais vai ser uma estimativa pontual da sua média populacional. Obviamente que se você mediu além da média, ou se você tem acesso além da média amostral, você tem acesso ao desvio padrão, então você pode ter uma estimativa intervalar dos pesos dos alunos matriculados na UFS. O que é essa estimativa intervalar? Você pode dizer assim que o peso real desses alunos, com 95% de confiança, deve estar entre, vamos dizer, entre 65 e 85 quilos. Então essa é uma estimativa intervalar. Então aqui a gente vai ver estimativas pontuais e estimativas intervalares, que é mais importante. Nesse negócio de estimativa intervalar, né, intervalo de confiança, está relacionado, por exemplo, com a divulgação de pesquisas eleitorais. Eles sempre colocam uma margem de erro, né, que seria um intervalo de confiança aí, né. Então, bom, aqui vocês vão ler, eu não quero ler com vocês, vocês leem, né, tem uns resumos dos conceitos principais, 100% copiados lá do livro do Triola, né? Não tem nada de inventado aqui, nada de novo, né? Então, você pode ter uma estatística que vai... uma estatística, a gente quer dizer alguma coisa que você tirou da amostra, né? Algum parâmetro, vamos colocar o conceito certo, né? Parâmetro vem da população. Estatística vem da amostra. Então, tipo, por exemplo, a média populacional e o desvio populacional é um parâmetro, que na verdade não são variáveis aleatórias. A média amostral e o desvio padrão amostral são estatísticas. E você pode utilizar uma estatística como um estimador que vai servir para você fazer uma estimativa de um parâmetro populacional. Então, por exemplo, digamos que você tem uma média de alguma variável, essa média dessa variável vai ser uma estimativa do parâmetro populacional que você deseja saber. Então, você não vai medir, não vai pesar todos os alunos da UFES. Você vai pesar amostras de alunos e você vai ter uma média amostral ali que vai ser uma estimativa pontual da sua média populacional. A gente usa muito estimativas intervalares, então intervalos de confiança, que são basicamente baseados aí
no conceito de o teorema do limite central. Aqui tem algumas definições, né? Então, nível de confiança. Então, esse nível de confiança é uma probabilidade 1 menos alfa, que serve para você definir o seu intervalo de confiança. Eu não sei se vocês já notaram nas pesquisas eleitorais que eles falam de margem de erro de 5 para mais, 5 para menos, eles estabelecem um intervalo, um limite, um nível de confiança para fazer as pesquisas. Tendo o nível de confiança em mente, eles procuram otimizar o tamanho das amostras e depois, tendo isso em mãos, eles podem calcular então as margens de erro. Então, o nível de confiança, você pode ter um nível de confiança 90, 95, 99, 98%, o mais comum é 95%. Então, na maioria dos casos, você vai ter questões do tipo, faça ou calcule um intervalo de confiança de 95% naquela variável X, sei lá que variável. Então, você vai ter digamos, deixa eu ver aqui, o nível de confiança, e tendo o nível de confiança, você vai definir os valores críticos. Então, esses valores críticos são valores de Z, no caso, por exemplo, que definem as amostras prováveis de acontecerem daquelas amostras com chance muito pequena de acontecer. Então, você tem lá um nível de confiança, que é 1 menos alfa, pode ser, por exemplo, 90% de confiança, logo alfa é 0,10, né? Portanto, alfa sobre 2 é 0,05. Aí você tem esses valores críticos aqui, Z de alfa sobre 2, que tem o positivo e o negativo, e eles separam, então, os valores das estatísticas amostrais prováveis de acontecerem, daquelas que são improváveis. Então, aqui tem um desenho, né? Olha, você tem um certo nível de confiança. O seu nível de confiança, então, por exemplo, 90%, ele está aqui nessa região verdinha, no centro. Então, o seu nível de confiança 90% vai, digamos assim, englobar aqui os valores prováveis de acontecerem. Aqui, nas extremidades da cauda, você tem, digamos assim, os valores improváveis de acontecerem. E Z de alfa sobre 2, até deixa eu colocar lá no caderninho, talvez fique mais fácil você entender se eu rabiscar. Então, aqui está, por algum motivo não está aparecendo tudo. Por que não está aparecendo tudo? Ah, sim. Deixa eu ver aqui. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Agora, talvez. Vamos ver se vai aparecer tudo. Ai, que coisa. Ver aqui se eu consigo fazer isso aparecer tudo. Não, não consigo não. Então, vamos lá, né? Vamos desenhar aqui, então. Então, vamos pensar num tipo de variável que vocês já estão familiarizados. Por exemplo, testes de QI. Teste de QI. Então, você sabe que aí tem uma média, os scores, né, os resultados dos testes de QI tem uma média populacional de 100, um desvio padrão de 15, né? Então, vamos fazer o desenho aqui da distribuição, né? Vamos lá. Você vê simétrico, ó, ficou bem retinho, não ficou? Não, ficou muito feio. Ficou vergonhoso. Vamos apagar isso aqui. É porque é difícil eu escrever aqui numa mesa digitalizadora e deixar a coisa reta. Aqui já está mais próximo do reto. Pronto. De uma linha reta, quero dizer. Então, aqui está, olha, está quase simétrico, está quase bonito o negócio. Então aqui você tem a sua média Mi. Aqui você tem
as linhas que delimitam a região crítica, aqui, né, tá vendo? Então, você tem isso aqui, né? Por exemplo, nível, vamos pensar no nível de confiança de 90%. Então, essa área aqui é 0,90. Ela engloba, digamos assim, os valores prováveis. Essa área aqui, 0,05, e aqui 0,05. Aqui você tem os valores críticos, que separam a região onde você tem os valores prováveis de serem observados dos valores improváveis. Então aqui você tem o Z de alfa sobre 2, e aqui o Z, menos Z, né, de alfa sobre 2. Como é que eu acho esse Z? Vamos procurar essa área 0,005 lá na tabela. 0,005 vai estar na região negativa. 0,005. 005 ou 10? Deixa eu só pensar direito aqui. 0,05. Faz sentido, né? 0,05. Um zero depois da vírgula. Então vamos procurar 0,05, tá por aqui. 58, 51, 52. Aqui, ó. Tá no ponto médio aqui, entre, vamos ver. Vamos diminuir aqui um pouco. Menos 2,57, menos 2,58. Então, tá nesse ponto médio, vai ser, então, 5 aqui, né? Menos 2, cadê aqui? Menos 2,575. Menos 2,575, aqui, então, menos 2,575. Aqui deve dar 2,575. Essa área aqui, à direita desse valor crítico, vai ser 0,95. Vamos confirmar isso? 0,95. Vou procurar essa área 0,95 aqui. 0,95 tá por aqui, ó. 0,95, eu estou fazendo alguma coisa errada agora que eu notei. 0,95, vamos lá, vamos voltar aqui, entender o que eu estou falando, né? Então, né, pois será que eu vou passar vergonha agora? Eu estou pensando num nível de confiança de 90%, então essa área aqui vale 0,9, 0,9, 1 menos 0,9 dá 0,1, 0,1 dividido por 2, eu tenho essas duas áreas aqui. Aqui, essas duas áreas. Faz sentido. Então, 0,9, deixa eu ver aqui, ponto 9, é isso mesmo, 1 menos ponto 0,5, 0,95, né? Que coisa estranha. 0,95, vamos lá. 0,95 aqui está 1,65, então eu tô me atrapalhando. O que eu tô me atrapalhando aqui? Vamos procurar de novo 0,05. Tá aqui, ó. Da onde que eu tirei aquele valor estranho? Estou procurando 0,05. Aqui está, ó. 0,05. Então não é esse valor aqui. Pronto, deixa eu tirar aqui. Então, voltando aqui, né? Vamos lá, gente, já vamos refazer aqui para não ficar... vamos voltar, o que eu estou falando, né? Então, definições, ó. Nível de confiança é a probabilidade 1 menos alfa, frequentemente expressa como valor percentual, de que o intervalo de confiança realmente contém um parâmetro populacional, assumindo que o processo de estimativa seja repetido, blá, 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 blá. Você tem lá aqui os níveis de confiança em 90%. Valores críticos, Z de alfa sobre 2, Z de menos alfa sobre 2, é o valor positivo que está na fronteira vertical de uma área de alfa sobre 2 da cauda direita e da cauda esquerda também. Esses valores críticos
separam os valores prováveis de ocorrer dos valores improváveis de ocorrer. Então, digamos que você tem um nível de confiança de 90%, aqui no meio, então, você tem essa área de 90%, o restante que falta para 100%, 0,1, você distribui nas caudas. Aí vamos procurar essa área 0,05 aqui na tabela. Então, 0,05 cai em menos 1,6, vamos ver aqui, 645. Então, menos 1,645, né? Não está no ponto médio entre isso e isso? Menos 1,645. Então, menos 1,645. E certamente aqui a direita também vai ser mais 1,645, porque a curva é simétrica. Mais 1,645. Vamos provar isso? Então, à esquerda aqui eu tenho 0,95 de área. Vamos procurar o 0,95 de área aqui? Então, 0,95 tá aqui, ó. Tá no 1,645, 0,95, tá nesse intervalo aqui. Então, aqui a gente encontrou os valores críticos. Esses valores críticos vão ser super, super importantes para vocês definirem intervalo de confiança, para vocês trabalharem com testes de hipóteses, por exemplo. Então, esse aqui é 90%, né? E se eu tiver, por exemplo, um nível de confiança de 95%, vamos pensar aqui em nível, estou fazendo de novo aqui, estou fazendo para esse valor, para vocês fixarem mesmo, entenderem. Nível de confiança de 95%. Então, você entende que o 1 menos alfa é igual a 0,95. O que quer dizer isso? Vamos fazer lá a curva. Eu vou tentar fazer uma linha reta aqui, o que é bastante desafiador para mim. Lá. Dá umas tremidas aqui. Pronto. Ficou parecido com uma linha reta. Vou desenhar aqui a minha distribuição gaussiana, ou distribuição normal. Oh, coisa feia, né? Não ficou simétrico. Difícil fazer uma distribuição simétrica na mão, né? Ou esquematizar uma distribuição simétrica, né? Vamos fazer de conta que está simétrico aqui, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho 0, né? 0,95, isso quer dizer que o alfa é igual a 0,05. O alfa sobre 2 vai ser 0,025. Então, aqui nessa cauda à esquerda, eu vou ter essa área 0,025, e aqui na cauda à direita, a mesma área, porque é simétrico o negócio, 0,025. Então, eu tenho os valores críticos, Z é o menos Z de alfa sobre 2, e o Z de alfa sobre 2, que separam os valores prováveis de acontecer, aqui o 0,95, dos valores improváveis que ficam nas caudas. Então, vamos procurar o Z de alfa sobre 2 para o nível de confiança 95%. Então, vamos procurar essa área 0,025. Eu já tenho na cabeça que o valor é 1,98, porque é o mais usual. Vamos lá, 0,025. Vamos procurar 0,025. 0,023, 24, 20, aqui, ó. Menos 1,98, ó, o 8 está ali em cima. 96, desculpem. Menos 1,96. Menos 1,96. Então, esse valor crítico aqui é menos 1,96. E aqui, mais 1,96. Então, o valor desse valor crítico depende do nível de confiança. Então, aqui 1,96.
0,96. Só para terminar aqui, torcendo para que vocês entendam, pelo menos a mecânica do negócio, você tem que entender a mecânica. Como apertar os parafusos aí. Nível de confiança de 99%, por exemplo. Então, o seu 1 menos alfa, acho que aqui dá 2,56, é 0,99. Ou seja, o seu alfa é igual a 0,01. O seu alfa sobre 2, a área lá nas caudas, né? 0,005. Vamos lá tentar desenhar a distribuição normal de probabilidade, preferência simétrica em torno da média, faz de conta que está simétrica em torno da média. Então você tem aqui nas caudas você tem essa área de alfa sobre 2, né? Que são, digamos assim, nessa região das caudas você vai ter os valores improváveis de serem encontrados. Então aqui você tem 0,005, aqui também 0,005. Não existe menos 0,005 porque a área é positivo, né? Aqui você tem 0,99. Agora o Z sim, o Z de alfa sobre 2 e o menos Z de alfa sobre 2. Então vamos procurar 0,005 lá na tabela. 0,005. Tá aqui perto, tá aqui. É alguma coisa aqui entre 2,57 e 2,58. Então vamos pegar 2,575 negativo, 2,575. 2,575 negativo, e aqui positivo, já que é simétrico, 2,575. Por que 2,575 à direita? Olha, essa área aqui, daqui para cá, vai ser 0,995. Vamos procurar essa área 0,995, só para você ver que vai dar esse valor aqui, 0,995. Isso aqui vai dar nos eixos positivos, 0,995. 0,995. Aqui, ó. Tá exatamente aqui, 2,575. Então tá aí, os valores críticos, né? Então vamos voltar lá aqui, né? Então você tem os valores críticos, né, que separam as estatísticas amostrais que provavelmente ocorrerão daquelas que provavelmente não ocorrerão. Então, por exemplo, você tem lá a pontuação de QI, você tem lá os QIs que provavelmente ocorrerão, vão estar entre média mais ou menos dois dígitos padrão. Então, tipo, entre 70 e 130 são os valores de QI mais prováveis de acontecer, né? Então, tá aqui representando a distribuição, né? Quando você tem 95% de probabilidade, o Z de alfa sobre 2 é 1,96. Como eu já fiz ali no gráfico, né? Então tem os valores aqui, esses valores são os valores que eu acabei de demonstrar aqui. Vamos só checar se bateu. Se bateram? Aliás, então tá aqui, ó, para 99%, deu quanto? 2,575, vamos ver se bateu? 2,575. Para 90%, nós temos lá em cima 1,645, vamos ver se bateu? 1,645. Então, estou mostrando da onde vem esses valores críticos Z de alfa sobre 2. Eles são importantes depois para você fazer testes de hipóteses. Lembrando,
fazer pelo menos 6 exercícios de cada tema para vocês aprenderem, né? Então, nós queremos estimar a média populacional a partir de estatísticas amostrais. Nós podemos ter uma estatística, uma estimativa pontual, vocês dizem assim, a média populacional tende a ser igual à média amostral. Mas também nós podemos trabalhar com estimativas intervalares, que são as mais interessantes e mais importantes. Então, aqui você tem os resumos, né? Você tem a média populacional, a média amostral, desvio padrão populacional, tamanho da amostra, margem de erro e o valor crítico Z de alfa sobre 2. Bom, da onde vem essa margem de erro, né? Então, a formuleta para a margem de erro. Então, vamos lá para aquela equação que veio do teorema do limite central. Então, você tem lá Z igual x menos mi sobre sigma sobre raiz de n. Então, deixa eu pensar aqui. Eu vou colocar dessa maneira aqui, x menos mi igual z, nós já vimos como calcular o z para determinados níveis de confiança, sigma sobre raiz de n. Vou definir aqui isso aqui como sendo o E, a margem de erro. Margem de erro. E aí você pode ter uma estimativa intervalar da média populacional. Você pode dizer que a média populacional vai estar nesse intervalo aqui. Média amostral mais margem de erro, média amostral menos a margem de erro. Então, aqui você calcula a margem de erro. Então, aqui as definições, né? Bom, então, intervalo de confiança para estimar a média populacional. Nesse primeiro exemplo aqui, nesses primeiros exemplos, nós estamos considerando amostras que vêm de populações com distribuição normal e que o desvio padrão populacional é conhecido. Caso você não conheça o desvio padrão populacional, esses métodos ainda são válidos. Você pode usar o desvio padrão amostral, desde que o tamanho da amostra seja superior a 30. Então, isso é um fator importante. Você vai usar essa fórmula de margem de erro aqui, em situações em que você conhece o desvio padrão populacional, em que a amostra é oriunda de uma população com distribuição normal, mas se você não conhecer o desvio padrão populacional, ainda assim dá para você usar essa fórmula, usando o desvio padrão amostral, desde que a amostra seja oriunda de uma distribuição normal e que o tamanho da amostra seja maior que 30. Então, a média populacional vai estar entre média amostral mais ou menos margem de erro. Então, requisitos aqui, os procedimentos exigem que a população seja normalmente distribuída, ou que o tamanho da amostra seja maior que 30. Então, você tem exemplos aqui. Eu não sei se eu vou seguir esses exemplos aqui. Se eu seguir esses exemplos aqui, esse aqui você pode seguir lendo. Eu prefiro pegar um exemplo, digamos, aqui, né? Estimativas, média populacional, amostras grandes. Então, vamos lá. Então, aqui você tem... Então, você tem aqui uma amostra aleatória de tamanho 50, obtida de uma população com média... Melhor copiar para lá. Deixa eu ver aqui. Vou copiar e colocar no caderno. Aqui. Lembrando que eu estou explicando essas coisas para vocês
Mas isso não é o suficiente, né? Você pode pegar aqui no livro do Triola e ler também, né? Ler não é proibido, é recomendável. Muito recomendável. Vamos lá resolver isso aqui. Aqui está. Deixa eu dar uma aumentada na letrinha. Então, aqui está. Eu tô só arrumando aqui, que ficou meio fora do padrão, né? Então, você tem uma amostra aleatória de tamanho n igual a 50, obtida de uma população com média desconhecida, então você conhece apenas o desvio padrão. E essa sua amostra gerou uma média amostral aqui, essa é a média amostral, 25, e ele quer que você construa um intervalo, um intervalo de confiança para a média populacional. Ele quer com um intervalo de confiança com 95%. Então, para 95%, o Z de alfa sobre 2 é 1,96. A gente acabou de ver isso. Então, a margem de erro é igual a Z de alfa sobre 2, que multiplica pelo desvio padrão dividido pela raiz de n. Então, vamos calcular essa margem de erro aqui. Muitos gráficos em ciência tem lá a chamada barra de erro. A barra de erro é calculada com uma fórmula dessa. Então, vamos lá. Z de alfa sobre 2 é 1,96, que multiplica 8, que é o desvio padrão, sobre o tamanho da amostra, que é raiz quadrada de 50, né? Raiz quadrada do tamanho da amostra, quero dizer. Então, aqui nós vamos ter a margem de erro. Então, 1,96 vezes 8 igual, dividido por raiz de 50. Então, pelas minhas contas, a margem de erro deu, vejamos, eu deveria usar o mesmo número de casas decimais da média, ou talvez no máximo uma, então vou pôr aqui 7,1. A margem de erro, 7,1. Então, a média populacional, o intervalo para a média populacional, o intervalo de confiança, vai ser média amostral mais margem de erro, média amostral menos margem de erro. Então, a média populacional deve estar nesse intervalo. Quer dizer, na verdade, isso é uma coisa um pouco abstrata, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, a sua média amostral deu 25, 25 mais 7,1, 32,1, e 25 menos 7,1 dá 17,9. Então, 17,9, será que eu fiz certo aqui? 25 menos 7,1, 17,9, 25 mais 7,1, 32,1. Então, vamos preencher lá o intervalo de confiança, né, para essa média populacional. Então, com 95% de confiança, esse é o intervalo de confiança, 17,9, 32,1. Então, 17,9, 32,1. Vamos ver se bateu aqui. Então, você vem finalizar tentativa. Quando você aperta finalizar tentativa, ele só salvou. Aí, enviar e terminar tudo. Aí ele mostra a resposta, né? Dos exercícios da prova, ele não vai mostrar respostas, tá? Mas vamos ver, tomara que eu tenha acertado, né? Será que eu acertei algum? Não estou vendo aqui. Errei. O que será que eu fiz de errado? Uma amostra aleatória, 25, assuma, deixa eu ver aqui, 22,78. Bem que tá estranho isso aqui. Então, qual é o problema aqui? Desvio padrão 8, n igual a 50, 95% de confiança. Vamos ver lá. 95% de confiança, o z de alfa sobre 2 é 1,96, ó. 1,96, tá certo.
1,96, o desvio padrão é 8, desvio padrão é 8, tamanho da amostra é 50. Então vamos lá. 8 dividido por raiz de 50, aí, vezes 1,96. É 2,21. 2,2 a margem de erro, na verdade. Então eu errei aí. 2,2 a margem de erro. Então, por algum motivo eu omiti alguma coisa aí, vocês não notaram. 2,2 essa margem de erro. Então, por isso, o intervalo de confiança vai cair numa outra faixa aqui. Então, o intervalo de confiança vai ser 27,2, o intervalo superior, 27,2, e o inferior, 25 menos 2,2, vai dar 22,8. Agora sim. Vamos pegar um outro exercício ali envolvendo intervalo de confiança, que não tem tamanho de amostra, interessante. Preciso colocar tamanho de amostra. Então, aqui, legal. Vou pegar esse aqui. Chegar aqui, aqui no final eu já coloco tipo uma resposta em termos estatísticos de como você responderia, assim, tipo, é como você ter por exemplo, testes de hipótese, então você precisa saber responder em termos estatísticos, isso vocês vão aprender, porque a estatística não é uma coisa, você não dá respostas absolutas, digamos assim, usando a estatística, você vai dizer assim, olha, os dados amostrais apoiam a afirmação que tal coisa é igual a alguma coisa, ou os dados amostrais rejeitam a afirmação de que isso é igual àquilo, coisa do tipo. Então a gente vai aprender ainda a falar, representar as respostas, digamos, em termos estatísticos. Então, vamos lá. Ali é só um começo, então esses últimos exercícios que eu coloco aqui, digamos, começo a falar de como você expressar a sua resposta em termos estatísticos. Deixa eu fazer uma coisa que eu vou pedir para ele fazer outra tentativa e fica melhor. Depois a gente põe a resposta. Então, tem lá. Deixa eu ver aqui, está muito escuro esse ambiente, eu não gosto de ambiente escuro, eu prefiro sol. Então, tem lá. Um pesquisador do Centro de Ciências da Saúde deseja estimar a quantidade média de gramas de gordura em um sanduíche exclusivo de uma delicatessen local. Uma lanchonetezinha, tá? Uma amostra de 40 sanduíches exclusivos rendeu média de 17 gramas e desvio padrão 2,5 gramas. Notem que o tamanho da amostra é 40, então isso nos autoriza a utilizar essa fórmula para margem de erro. Z igual, o E, margem de erro, alfa sobre 2, S sobre raiz de N. Então, amostras maiores que 30, amostras grandes, oriundas de uma população com distribuição normal, autoriza você a usar a margem de erro expressa desta maneira. Então lá, nós temos isso aqui, construir intervalo de confiança. Primeiro, 95% de confiança, o Z de alfa sobre 2, já mostrei como encontrá-lo, 1,96. Então vamos escrever a margem de erro. A margem de erro vai ser, então, 1,96, que multiplica o desvio padrão aqui, amostral, 2,5, sobre raiz de 40. Então, calculando a margem de erro, 2,5 dividido por raiz de 40, que multiplica 1,96, pelas minhas contas, isso dá 0, arredondando 0,8. Vamos pôr uma casa decimal aqui, conforme isso aqui, ó. Essa estatística aqui está com uma casa decimal, a gente vai usar uma casa decimal.
Então, estimativa intervalar da média populacional vai ser mais menos média amostral. Desculpe, vamos colocar em termos melhores aqui. A estimativa intervalar para a média populacional vai ser, média populacional vai estar entre média amostral mais a margem de erro e média amostral menos a margem de erro. Então aqui o intervalo de confiança com 95% de probabilidade vai ficar, vejamos, 17,8, 16,2, se eu tiver feito certa coisa aqui, né? 17,8, 16,2. Vamos colocar a resposta lá. 17,8, 16,2. 17,8, 16,2 e 17,8. Vamos lá testar. Finalizar a tentativa. E enviar tudo e terminar. Então, aqui, ó, acertei, ainda bem, né? Tá lá. Então, o pesquisador de ciências da saúde pode ter 95% de certeza de que a verdadeira quantidade média de gramas de gordura no sanduíche exclusivo da Delicatessen tem entre 16,2 e 17,8. Então, veja que ele falou assim que o pesquisador pode ter 95% de certeza, 95% de certeza que a quantidade média de gramas de gordura no sanduíche tem entre tanto e tanto. Olha, essa questão de intervalo de confiança é uma questão assim subjetiva que a gente tem que ler, sabe? Ler para ficar assim menos desinteligente, né? Já sabe a palavra que eu queria dizer, né? Veja só, não faz sentido você atribuir uma probabilidade, qualquer que seja, à média populacional. A média populacional não é uma variável aleatória. Isso é importante. Olha, eu vou ler com vocês esse trecho aqui do Triola. Esse aqui está na página 150. Deixa eu ver se eu acho por aqui, então. Isso está na página 150 do PDF. Então você põe lá no PDF, que é para você interpretar o intervalo de confiança. Poxa, é que eu não quero ler da tela do computador, que eu já... Pronto, achei. Eu já fiquei na frente da tela de computador o dia inteiro, já estou com os olhos cansados. Então, eu vou ler do livro aqui para vocês. Eu não tô lendo da minha memória, eu vou ler do livro. Então, isso aqui é quase que uma poesia que eu vou declamar para vocês. Então, vejamos aqui. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Aqui está o desenho. Interpretação de um intervalo de confiança. Devemos ter cuidado para interpretar corretamente os intervalos de confiança. Desde que utilizemos os dados amostrais para achar os limites específicos média menos margem de erro e média mais margem de erro, esses limites incluirão ou não incluirão a média populacional. E isso não podemos determinar sem conhecer o verdadeiro valor da média populacional. É incorreto afirmar que a média populacional tem 95% de chance de estar entre os limites especificados de 98,02. Aqui está falando de um outro exemplo. Então, é incorreto dizer que no longo prazo, ou melhor, desculpe, é correto dizer que no longo prazo esses métodos darão intervalo de confiança que conterão a média populacional em 95% dos casos. Então, olha, quando você tem um intervalo de confiança, como esse aqui para a gordura dos sanduíches, é incorreto você dizer que há 95% de probabilidade da média populacional estar nesse intervalo. Você não pode dizer isso.
Agora, o que você pode dizer é que no longo prazo, se você for repetindo essas medidas, 95% desses intervalos de confiança que você vai obter deverão conter a verdadeira média populacional. Mas você não pode atribuir nenhuma probabilidade à média populacional, porque a média populacional não é uma variável aleatória, ela é uma constante. Então, eu espero que vocês leiam esse trecho que eu mostrei para vocês irem assimilando, porque a estatística, além de ter a parte mecânica, tem uma parte conceitual, e eu acho que a parte conceitual é mais complicada do que a parte mecânica. Bom, digamos que você trabalhe lá no Instituto de Pesquisas Eleitorais, e você deseja fazer uma determinada pesquisa eleitoral, só que essa pesquisa eleitoral te foi encomendada para ter uma certa margem de erro, um certo nível de incerteza. Então você tem aqui a margem de erro, um certo erro. Então aqui você tem Z de alfa sobre 2, desvio padrão sobre raiz de N. Se você tem, por exemplo, um nível de confiança de 95%, então Z de alfa sobre 2 é 1,96. Então, você com frequência precisa saber qual é o tamanho da amostra, quantas pessoas eu devo entrevistar para ter uma margem de erro de 2% para mais e 2% para menos na minha pesquisa eleitoral. Então, você vai ter alguma estimativa prévia de desvio padrão e com a margem de erro que você deseja, você vai determinar esse N, que é o tamanho da amostra. Então, isolando aqui, o tamanho da amostra vai ficar, deixa eu ver aqui, Z de alfa sobre 2, que multiplica pelo desvio padrão, alguma estimativa do desvio padrão, sobre a margem de erro, isso aqui elevado ao quadrado. Então, isso é uma forma de você determinar o tamanho da amostra. Então, isso é um parâmetro, isso também é importante. Então, você vai fazer uma pesquisa, você encomendaram para você uma pesquisa, e eles falaram, olha, eu quero uma pesquisa séria com uma margem de erro de 2%. Você já conhece de alguma forma o desvio padrão, então você vai ter que saber, com esses dados, quantas pessoas você deve entrevistar. Então, você vai ter que saber como calcular o tamanho da amostra. Então, aqui você usa essa fórmula e arredonda para um inteiro acima, para que você entreviste um número apropriado de pessoas. Deixa eu ver aqui. Então, aqui tem, é simples você, exercícios aqui para tamanho de amostra, é bastante simples, só jogar na fórmula. Então eu não vou fazer nesse momento aqui, e, inclusive, na verdade, eu não tenho nenhum exercício ali com tamanho de amostra. Eu tenho que incluir isso, nesse final de semana eu já faço isso. E agora, vamos pensar se nós tivermos amostras pequenas. Aí nós não podemos usar a distribuição normal de probabilidade. A gente tem que usar uma distribuição especial, que é a distribuição T de students. Deixa eu pegar aqui a tabela da distribuição T de student. Afinal, o que é esse T de student? Vocês vão ver em vários... Vão abrir aqui uma referência que o pessoal não gosta de abrir, que é a Wikipedia, pt.wikipedia. Vamos ver se vai abrir aqui. Vamos procurar um camarada chamado de William, acho que é assim, Gossett. Vamos ver se tem aqui, William Gossett. Então, né, só para citar esse camarada aqui, né, eu acho que ele era inglês, né, ele era um químico, que você vê que tem químico aí que contribuiu para o desenvolvimento da estatística. Então, ele era um químico que trabalhava na cervejaria Guinness, eu acho que onde fica mesmo essa... irlandesa, se não me engano, é uma cervejaria irlandesa. Então, William Gossett
químico da cervejaria Guinness. Até hoje essa cervejaria existe. Inclusive você pode comprar a cerveja Guinness aqui em Aracaju, mas só em alguns lugares específicos. Eu nunca comprei aqui porque é uma cerveja cara. Então ele fazia seu trabalho lá na cervejaria Guinness e ele precisava de uma tabela parecida com a tabela da distribuição normal de probabilidades, mas ele precisava trabalhar com amostras pequenas. Então ele foi pesquisando e ele desenvolveu a sua própria tabela, só que a empresa, a cervejaria, não permitia que seus colaboradores publicassem artigos científicos com dados lá da produção de cervejas. Então ele inventou um apelido, Student. Então ele publicou artigos mostrando a tabela que ele desenvolveu lá para fazer estimativas usando amostras pequenas. Então ele assinava esses artigos como student. E essa tabela da distribuição dele foi chamada de tabela da distribuição T de student. Então, ao invés de usar a variável Z, ele usava uma variável T para os cálculos das margens de erro. Veja que quando você tem uma amostra pequena, você vai ter uma margem de erro maior. Então, para amostras pequenas e oriundas de populações normalmente distribuídas, e quando você desconhece o desvio padrão populacional, você usa essa distribuição T, perfeitamente válido, só que você vai ter uma margem de erro maior. Então a gente vai aprender como se usa essa distribuição T. Enfim, deixa eu mostrar aqui o esquema. Olha, se o seu desvio padrão é conhecido, sim. A amostra é grande, sim. Usa a distribuição normal, a variável Z. Se o seu desvio padrão não é conhecido, a sua amostra é oriunda de uma distribuição, de uma população normalmente distribuída, sim. Então usa a distribuição T. Então é o que nós vamos fazer agora, usar essa distribuição T. Como é que a gente usa essa distribuição T? Primeiro deixa eu pegar aqui algum exercício, deixa eu ver aqui, eu tinha digitado alguma coisa em algum lugar, não é aqui, será que é aqui? São tantos exercícios, jóia. Então vamos lá. Vamos aprender a usar a distribuição T. Como achar os valores críticos na tabela da distribuição T de student. T de student. Aqui. Zero. Puxar para cá. Aqui. Então. Aqui, deixa eu ver o que eu faço. 8. Pronto. Então tá. Primeiro, vamos dar uma olhada nessa distribuição T de student. Então, que serve para você trabalhar com amostras pequenas. Deixa eu ver aqui que eu meio que me perdi, está aqui. Então, aqui tem a definição formal da distribuição T de student. Você usa para amostras pequenas, e quando o sigma o desvio padrão populacional é desconhecido, mas você tem o desvio padrão amostral, e a amostra é oriunda de uma distribuição normalmente distribuída. Então, você usa uma distribuição T de student com n-1 graus de liberdade. Já expliquei o que é esse n-1, que é o denominador lá do desvio padrão amostral. Como é que eu acho essa variável T? Aliás, essa distribuição T, que está esquematizada aqui, ela tende a se aproximar à distribuição normal à medida que o tamanho da amostra aumenta. Então, você vê aqui, com n igual a 3, você vê que a distribuição T é mais espalhada.
com n igual a 2, ela fica um pouco mais estreita. Se você aumenta o n até um certo ponto, a distribuição t vai se igualar, então, à distribuição normal de probabilidades. Quando você tem, então, amostras pequenas e você desconhece o desvio padrão populacional, a margem de erro será maior, porque amostras pequenas e desconhecimento do desvio padrão populacional, você está incluindo um certo nível de incerteza maior na sua estimativa. Mas antes de tudo, a gente tem que achar os valores críticos aqui do t. E esses valores críticos agora dependem do tamanho da amostra, coisa que não acontecia quando usávamos a distribuição normal, a tabela da distribuição normal. Então, vamos lá. Deixa eu tomar uma água. Então, né, vamos ver aqui, né, você tem esse 1 aqui, você tem a distribuição aqui, não é a distribuição normal, mas é a distribuição T de student, então você tem essa área aqui, o número de graus de liberdade é n menos 1, nesse caso é igual a 9, o alfa é igual a 0,01 e é um teste bilateral. A gente vai pegar na parte bilateral da tabela. Então vamos procurar lá. É uma tabela um pouco diferente. Número de graus de liberdade igual a 9, 0,01 bilateral. Aqui 0,01 bilateral, 9. Então dá aqui 3, tá aqui, ó, 3,25 o valor crítico. Depois vocês tentem refazer isso, tentem olhar a tabela, ver de onde saem esses valores críticos. Então 9 é 3,25 aqui o valor crítico. Então aqui dá 3,25. Vamos ver aqui o 2. Então no 2... No 2 eu tenho 95% de confiança, então o 1 menos alfa é 0,05, que eu divido nos dois lados, então é bilateral. O tamanho da amostra é 16, então o número de graus de liberdade é n menos 1, ou seja, 15. Então vamos procurar lá, 0,05 para 15 graus de liberdade. Então 0,05 bilateral, está aqui. Área em two tails, é o teste bilateral, para 15 graus de liberdade. 0,05 two tails é bilateral, 2,131. Esse é o valor crítico. Então veja que os valores críticos usando 2,131. Esse aqui na verdade é o T de alfa sobre 2, né? 2,131. Então veja que os valores críticos da estatística T dependem do tamanho da amostra e do nível de confiança. Então é importante saber buscar isso. Vamos fazer para esses dois outros aqui. Então você tem aqui, novamente, aqui para o 3, a sua distribuição, que parece uma distribuição normal, mas é a distribuição T, que ela é mais espalhada, a variável T. Aqui você tem os extremos na cauda, o nível de confiança, 98%, então o alfa vai ser igual a 0,02, que fica distribuído nas duas caudas. O número de graus de liberdade é n menos 1, que nesse caso é 21 menos 1, ou seja, 20. Então você procura 0,02 bilateral, two tails aqui, 0,02, para 20 graus de liberdade. Então você vem aqui, 20, aqui está 2,528, então 2,528, e para 95% de confiança, o alfa vai ser 0,05 bilateral, se dividir nas duas caudas. O número de graus de liberdade, n igual a 8, o grau de liberdade vai ser 7. Então vamos lá.
Cadê? 0,05, 7 graus de liberdade, dá 2,365. 2,365. Nossa, isso é uma viagem, né, pessoal? Para quem está vendo isso aqui pela primeira vez, eu sei que é uma coisa do outro mundo. É quase extraterrestre. Mas é isso mesmo, é assim que funciona. O que eu recomendo fazer? Assistam de novo a videoaula e exercícios. Olha aqui, ó. Exercícios. Aqui é bem interessante esses exercícios, que eu peço para vocês obterem o valor de Z de alfa sobre 2 e o valor de T de alfa sobre 2. É interessante notar, então, que a tabela da distribuição normal padronizada, onde você tem os Zs, ela é, digamos assim, independente do tamanho da amostra. Já a tabela da distribuição T de student depende do tamanho da amostra. E, por fim, eu vou usar a margem de erro aí para calcular. Vamos pegar aqui um exemplo aqui que eu possa calcular o intervalo de confiança. Deixa eu ver qual seria o melhor exercício, será? Esse aqui pode ser um bom exercício, né? Será que eu resolvo esse aqui? Então, deixa eu ver aqui. Uma empresa de encanamento descobriu o tempo, minutos, blá, 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 blá. Não. Pode ser esse aqui, então. Vou fazer esse aqui, novamente lá, o tal do sanduíche da rede de delicatessen. Então, vou fazer agora, esse vai ser o último que eu vou resolver hoje. Vocês vão sair com um monte de dúvidas, mas é assim que funciona. A ignorância é a base da sabedoria. Quem falou isso foi aquele cantor do Ceará, Falcão. Ignorância, acho que até acho que é o título de um CD dele, Ignorância é a base da sabedoria. Tem outro CD que é muito bom, que é O Dinheiro Não é Tudo, mas é 100%. Enfim, ele tem uma discografia muito ampla, uma grande contribuição à música popular brasileira. Joia, tá aqui, né? Pronto. Então aqui vamos fazer uma estimativa do intervalo de confiança para a média, uma estimativa do intervalo de confiança para a média, considerando uma amostra pequena, em que você desconhece o desvio padrão populacional. Então, é uma condição em que você não consegue determinar, utilizar a tabela da distribuição normal de probabilidades. Então, vejamos. Primeiro, deixa eu já de cara aqui procurar o tamanho da amostra. Nossa, é uma amostra muito pequena. Isso vai te dar um intervalo de confiança muito amplo. Ou seja, vai ser difícil aí você afirmar qualquer coisa com esse intervalo de confiança. Olha, o número de graus de liberdade aqui é n-1, 4 menos 1 dá 3. O alfa, confiança de 90%, 0,1. Então você vai procurar 3 graus, para encontrar o T de alfa sobre 2, você vai procurar lá 0,10 bilateral, 3 graus de liberdade na tabela aqui. Então 0,10 bilateral, aqui, área em two tails, né, bilateral, 3 graus de liberdade. 2,353. 2,353. Então, 2,353. Só para confirmar, 0,10 bilateral, 3 graus de liberdade, 2,353. Então, a margem de erro você calcula um pouquinho diferente. O detalhe, assim, a dificuldade maior em relação às amostras grandes e que você conhece o desvio padrão populacional, está no fato de que o valor crítico T de alfa sobre 2 depender não só do nível de confiança, mas também do tamanho da amostra. Então, a margem de erro aqui, para amostras pequenas, a gente coloca lá T de alfa sobre 2, que você tem que consultar a tabela, você tem que saber como consultar a tabela, desvio padrão, sobre raiz quadrada de N. Então, essa margem de erro aqui deu 2,353
que multiplica pelo desvio padrão, então aqui o desvio padrão na quantidade de gordura do sanduíche, 1,8, dividido por 2, né, porque raiz de 4 é 2. Até onde eu saiba. Então, 1,8 dividido por 2 dá 0,9, né? 0,9 vezes 2,353. Então, isso aqui, a margem de erro deu 2,1, arredondando, 2,1. Então, a média populacional aí, para a quantidade de gordura aqui, vai ser 13,1 e 11 menos 2,1, que dá 8,9. Então, vamos ver se deu certo aqui. Então, 8,9, 13,1. Vamos lá. 8,9, 13,1. Notem que aqui eu já faço um esboço da resposta que um estatístico daria, porque o estatístico não é aquele cara que, digamos, tem aquela fé na resposta. Ele vai dar a resposta baseando-se em dados estatísticos, baseando-se naquela amostra. Finalizar a tentativa. E, por fim, enviar tudo e terminar. Vamos ver lá, tomara que eu tenha acertado, ó. Felizmente eu acertei. Então tá aí, né? Bom, enfim, na aula de hoje a gente viu uma revisão de distribuições de médias amostrais, teorema do limite central, margem de erro, usando, quando você tem amostras grandes ou amostras oriundas de distribuições normais, com um desvio padrão populacional conhecido,